Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e vamos continuar esse nosso super curso, né, de conhecimentos bancários, um assunto bastante específico. Vamos estudar a circular do Banco Central, né, a carta circular do Banco Central, número 3461 de 2009. Né? Vamos rapidamente para a ementa da lei não, da carta circular. É a carta circular emitida pelo Banco Central do Brasil. Vem comigo. Consolida as regras sobre os procedimentos a serem adotados na prevenção e combate às atividades relacionadas com os crimes previstos na Lei 9.613 de 98. Né? E aí, professor? E aí, vem comigo, vamos para uma explicação rapidamente aqui. Então, nós temos aqui a Lei 9.613 de 98, né? Essa lei aqui, você sabe que você foi agraciado por dois professores, né? A nossa grande professora Laila, né? Tá certo? E o professor Luiz, né? A professora Laila ministrou do artigo 1º ao artigo 8º e eu do artigo 9º até o artigo 18º, não é isso? Bacana, né? E aí, professor, essa lei aqui é aquela lei que trata dos crimes de lavagem, ocultação de bens, direitos e valores. Né? Essa lei ela trata de 3 assuntos específicos. Né? 1, 2, 3. Primeiro, ela trata do crime, né? Do crime propriamente dito. Né? Esse crime aqui ele está praticamente aqui do artigo 1º ao artigo 8º, do crime, do rito processual, dos efeitos da condenação. Temos o segundo ponto, né, que é a prevenção, né, a prevenção de lavagem. E aqui ele vai o quê? Detalhar, vai informar quais são as entidades e órgãos e quais são os procedimentos a serem adotados. Né? E, finalmente, nós temos aqui o terceiro item, que é a criação do COAF. Né? Criação do COAF, então, é a lei. E aí, professor, aí que essa prevenção aqui, muito importante, né? Aí nós temos aqui a Carta Circular 3461 de 2009, que é o objeto dessa aula. Essa Carta Circular, isso que o examinador quer saber de você, vai detalhar quais os procedimentos, ok? Ou seja, quais são as atitudes, os comportamentos necessários e requeridos que das instituições financeiras subordinadas sobre a autorização e fiscalização do Banco Central deverão adotar para evitar aí o crime de lavagem ou ocultação de bens e direitos e valores. Então, esse aqui que é o objeto, né? Ou seja, nós teremos uma aula bastante detalhada, né? Nós temos aí 11 macro pontos de controle de procedimentos que o examinador pode estar explorando com certeza. Né? Mas você estudando aqui nossa aula, nosso curso, tranquilo. Então, primeiro, pré-requisito, preste atenção. Se você está assistindo essa aula diretamente, a Carta Circular 3461, tá? Porque você tem que assistir primeiro a nossa aula, principalmente a minha aula, que é a aula da aula dos crimes de lavagem ou ocultação de bens e valores, a Lei 9.613 de 98. Aí você vai entender melhor. Né? Feito essa consideração, né, eu gosto de ter sempre essa interpretação sistêmica aqui para o aluno entender. Né? Para o aluno entender. E, além disso, o que mais, professor? Nós vamos ter ainda outras circulares aqui específicas que nós vamos tratar mais detalhes ainda. Então, aqui nós vamos estudar o quê? Quais são os procedimentos, quais serão as políticas a serem adotadas pelas instituições financeiras aí, sob a tutela, sob o monitoramento e fiscalização do nosso grandioso Banco Central do Brasil. Esse é o cara, não é um cara, é o cara, né? Então, vem comigo, meus amigos, meus queridos alunos, né? Carta Circular 3461. Pode cair na prova? Pode. E aí, professor? Eu, professor Luiz, estou nas carreiras bancárias já há muito tempo. Este assunto aqui, vira e mexe, pode ser cobrado e os alunos erram bastante. Ou seja, é uma aula de detalhes, né? Professor, o senhor disse o seguinte, ó, prevenção e combate, ó,
Regras sobre os procedimentos a serem adotados. Então, marque essa palavra procedimentos. Professor, procedimentos, ok. Como é que foi organizada essa carta circular, né? Sabiamente, é claro, lá no Banco Central nós temos excelentes servidores, colegas aí, servidores públicos, né? Muito competentes. Ele organizou em 11 pontos de condutas a serem adotadas por essa instituição. Primeiro bloco, manutenção de informações cadastrais atualizadas, ou seja, quais são os procedimentos que as instituições que serão fiscalizadas deverão obrigatoriamente ter, né? 2, pessoas expostas politicamente, né? Pessoas expostas politicamente, a famosa PEP, a gente vai falar quem são essas pessoas, o porquê da importância desse monitoramento das pessoas expostas politicamente, né? Do início ou prosseguimento de relação de negócio, dos registros de serviços financeiros e operações financeiras. 5, registro de depósito em cheque, liquidação de cheques depositados em outra instituição financeira e da utilização de instrumentos de transferência de recursos. Registros de cartões pré-pagos, das operações dos recursos em espécie, em dinheiro vivo, especial atenção, manutenção das informações e registros, comunicações ao COAF e, finalmente, o último bloco aí que requer atenção, procedimentos internos de controle. Então, nesta aula, é uma aula bastante cansativa, bastante exaustiva, é ponto a ponto. Então, essa circular, ela trata aí quais os pontos de atenção de cada um desse bloco aqui. Bacana? Então, vem comigo, né? Decidiu, o Banco Central decidiu o quê? Artigo 1º, vem comigo aqui. Tá? As instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil devem implementar políticas, procedimentos e controles internos. E aí, professor, olha só, Banco Central é um órgão supervisor importantíssimo no sistema financeiro nacional. Gente, olha só, o plano de fundo da lei, dessa portaria, combater os crimes de lavagem e ocultação de dinheiro, não é isso? Da lei o quê? 9.613. Se você estudou comigo lá na lei, tá? Na lei, especificamente no artigo 10, ok? Inciso 3º da lei, lá diz o seguinte: as instituições deverão criar mecanismo de quê? Que deve implementar políticas e procedimentos de controles internos, né? E o Banco Central aqui, o Bacen aqui é um órgão que é um órgão supervisor, ou seja, o Banco Central está cumprindo a lei. A lei é um órgão supervisor, então ele fala o seguinte, a lei, entidades supervisoras, vocês devem cobrar, falou-se indiretamente isso, claro, né, que as suas instituições supervisionadas devem adotar esses procedimentos daqui. De forma compatível com seu porte e volume de operações, destinados a prevenir a utilização na prática dos crimes que trata a Lei 9.613, de 3 de maio de 1998, né? Bacana, tá aí para a galera aqui, né? Parágrafo único, vem comigo aqui, né? Coisas gerais dessa circular. As políticas que tratam CAPT devem, ou seja, a política, todos os órgãos, né? Então, todas as instituições aí, subordinadas sob fiscalização do Banco Central devem adotar essa política de prevenção e controle, né? E essa política deve ter os seguintes requisitos comigo: especificar em documento interno as responsabilidades dos integrantes de cada nível hierárquico da instituição, contemplar a coleta e registro de informações tempestivas, o que é tempestivas? No momento correto, né? Dentro do prazo, sobre clientes que permitam a identificação dos riscos de ocorrência na prática dos crimes mencionados, definir critérios e procedimentos para a seleção, treinamento e acompanhamento da situação econômico-financeira dos empregados da instituição, aqui comigo, definir os critérios e procedimentos para seleção, treinamento e acompanhamento da situação econômico-financeira dos empregados da instituição. Ou seja, o Banco Central está falando para os seus órgãos subordinados, fiscalizados, né, que deve ter um sistema de controle para acompanhar a evolução patrimonial dos empregados. Tudo isso para quê? Para tentar evitar aí os crimes contra a lavagem de dinheiro, né?
incluir análise prévia de novos produtos e serviços sob a ótica da prevenção dos mencionados crimes, ser aprovados pelo Conselho de Administração ou, na sua ausência, pela diretoria da instituição, receber ampla divulgação interna. Parágrafo 1º. Parágrafo 2º, coisas gerais, né? Os procedimentos que trata o CAPT devem incluir medida prévia e expressamente estabelecidas que permitam, né, confirmar as informações cadastrais dos clientes e identificar os beneficiários finais das operações. 2. Possibilitar a caracterização ou não de clientes como politicamente expostas. Esse aqui já caiu em concurso, né? Ah, professor, quem que são as pessoas politicamente expostas, né? Normalmente são os agentes públicos, né? Os caras que estão aí no comando, né? É chamado de PEP, né? Então, o que está colocando aqui? Ó? Presta atenção aqui, né? Está falando o seguinte, que as instituições financeiras, dentro do seu cadastro de pessoas, né? Possibilitar a caracterização ou não de clientes, ou seja, identificar pessoas como PEP. Né? Para quê? O cara é considerado PEP, automaticamente ligou o alerta dele dentro do Sistema Financeiro Nacional. Toda e qualquer operação ele vai ser vista aí com os outros olhos, com certeza. Né? Parágrafo 3º. PEP, você vai ter que saber quem que são os PEP, a gente vai falar para você. Para os fins desta circular, consideram-se cliente eventual ou permanente qualquer pessoa natural ou jurídica com a qual seja mantido, respectivamente, em caráter eventual ou permanente relacionamento destinado à prestação de serviço financeiro ou à realização de operação financeira. Então, está aqui para a galera, isso aqui é a parte inicial. Né? O que eu falei até agora? Eu falei o seguinte, que essa circular está obrigando, está forçando as demais instituições financeiras fiscalizadas pelo Banco Central. Aí, dentro do Sistema Financeiro Nacional, é só aquele pedacinho ali do Banco Central, né? Aliás, um pedação do Banco Central ali. Cara, vocês têm que ter a sua política interna de controle para evitar o quê? A todo e qualquer custo os crimes de lavagem e ocultação de bens e dinheiros, bens, valores e bens, direitos e valores aí, dinheiros aí de pessoas, ok? Primeiro bloco diz o seguinte. Instituições, vocês têm que ter uma atenção especial no assunto cadastro. Manutenção de informações cadastrais atualizadas. Artigo 2º. As instituições mencionadas no artigo 1º devem coletar e manter atualizadas as informações cadastrais de seus clientes permanentes, dos seus clientes permanentes. Voltando um pouquinho, nós temos dois tipos de cliente, passei muito rápido isso aqui, isso pode ser objeto de prova. Nós temos um cliente eventual ou nós temos um cliente permanente, né? Tá certo? O cliente eventual é aquele que faz uma operação, permanente é aquele que já tem um vínculo, tá certo? Com a instituição financeira, né? Ou seja, o artigo 2º, esse critério do cadastro atualizado aqui é apenas para os clientes permanentes, com certeza. Né? Se fossem os eventuais também, a organização, a instituição financeira ia ficar só fazendo o cadastro o dia todo, não ia produzir. Primeiro item, qualificação do cliente. Né? Então, na qualificação do cliente, vocês podem perceber que é completa a qualificação do cliente, pessoas naturais e pessoas jurídicas, documentos de praxe normal. Nome completo, filiação, nacionalidade, data e local de nascimento, documento de identificação, número de inscrição do CPF e pessoas jurídicas, firma ou denominação social, atividade principal, forma e data de constituição, informações referidas à linha A, a que se qualifiquem e autorizem os administradores, mandatários ou prepostos, números de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, CNPJ, dados dos atos constitutivos devidamente registrados na forma de lei, ou seja, o contrato social e as suas alterações. Então, primeiro, qualificação completa do cliente, tanto pessoas naturais quanto pessoas físicas. Dentro do cadastro, item 2, endereço residencial, comercial completo. 3, número de telefone, código de descagem direta à distância, DDD. 4, valores de renda mensal e patrimônio, no caso de pessoas naturais, e de faturamento médio mensal referente aos 12 meses anteriores às pessoas jurídicas. Eu já vi prova de concurso que o cara colocou 24 meses, está errado. O que é isso aqui? É para
testar e verificar o quê? O rendimento da empresa. Então, pessoa física, natural, valores de renda mensal e patrimônio. Tá? Agora, faturamento médio mensal referente aos 12 meses no caso de pessoas jurídicas. Né? Último item, declaração firmada sobre os propósitos e a natureza da relação do negócio com a instituição. Né? Ou seja, essas são as informações cadastrais, né, obrigatórias. Vamos lá, alguns parágrafos nesse artigo 2º. Parágrafo 1º. As informações relativas a cliente, pessoa natural, devem abranger as pessoas naturais autorizadas a representá-la. Né? O que significa isso, professor? Eu tenho uma conta, tá certo? No Banco do Brasil, por exemplo. Eu não posso movimentar por determinada situação, estou em viagem, estou enfermo e assim por diante. Então, eu posso autorizar, passar uma procuração. Ou seja, essas pessoas que vão representá-la também tem que estar o quê? O cadastro atualizado dessas pessoas. 2. As informações cadastrais relativas a cliente, pessoa jurídica, devem abranger as pessoas naturais autorizadas a representá-la, bem como a cadeia de participação societária, até alcançar a pessoa natural caracterizada como beneficiário final. Então, identificar todo mundo. Né? Parágrafo 3º. Tá? Parágrafo 3º é o quê? É uma exceção ao cadastro. Lembre-se, fiquem ligados. Examinador adora exceção, adora números e adora novidade. Exceção. Excetuam-se do disposto do parágrafo 2º as pessoas jurídicas constituídas sob a forma de companhia aberta, SA, né, ou entidades sem fins lucrativos, para as quais as informações cadastrais devem abranger as pessoas naturais autorizadas a representá-las, bem como seus controladores, administradores, diretores, se houver. Então, é uma exceção para as SA e as filantrópicas. Né? Parágrafo 4º. As informações cadastrais relativas a cliente, fundo de investimento, vamos de novo aqui, as informações cadastrais relativas a cliente, fundo de investimento, todo fundo de investimento necessariamente tem que ter a constituição de um CNPJ específico, já estudamos isso na aula de fundos mútuos, né? Olha só, deve incluir a respectiva denominação, nome do fundo, número da inscrição do CNPJ, bem como as informações que tratam o inciso 1 a 3, relativas às pessoas responsáveis por sua administração. E, finalmente, parágrafo 5º. As instituições mencionadas no artigo 1º devem realizar testes de verificação com periodicidade máxima de 1 ano que assegurem a adequação aos dados cadastrais dos seus clientes. Né? Ou seja, está obrigando aí fazer teste de verificação cadastral, verificar se essas informações aí são verdadeiras. Por quê? Qual que é o recado que deu aí? Cara, o recado é o seguinte, o recado é muito simples, é direto. O cadastro é importante. Então, tem que identificar as pessoas que estão movimentando recursos no sistema financeiro nacional. Então, o cadastro é importante e cadastro vai ser aí, um item de controle aí total das instituições financeiras. Então, item 1, primeiro ponto de controle, cadastro. Segundo ponto de controle, pessoas expostas politicamente. Plano de fundo dessa portaria, dessa circular, qualquer crimes contra lavagem de dinheiro. Cara, quando você lava o dinheiro, você oculta, significa dizer o seguinte, que aconteceu um ato ilegal antes, tem um crime antecedente. E esse crime antecedente, normalmente no Brasil e no mundo, decorre de 3 atos ilegais. Primeiro, tráfico de drogas. Tá? Segundo, corrupção. É o nosso mal do Brasil. Em todo que lugar tem essa desgraça da corrupção. Não é isso? E o terceiro, sonegação de impostos. Dos 3 itens, o item 2 é o principal. E a corrupção. Gente, corrupção sempre tem um agente público envolvido. Ou é um cara servidor público, ou é um político, alguém que ocupa um cargo de posição de liderança. Ou seja, o legislador, o Banco Central falou, opa, nós temos que prevenir. Se nós temos que prevenir,
nós temos que instituir um controle específico para essas pessoas, porque é considerado um grupo de risco no campo corrupção. E a corrupção, é claro, aí, que essas pessoas aí tentem lavar o dinheiro dos seus atos criminosos de corrupção, né? Então ele chamou de quê? Pessoas expostas politicamente. Ou seja, as instituições financeiras deverão adotar procedimentos especiais a essas pessoas. Prof, quais são essas pessoas? Eu vou falar para vocês já, uma a uma. Não precisa nem falar, que isso é importante, né, cara? Quarto, as instituições que tratam o artigo 1º devem obter de seus clientes permanentes informações que permitam caracterizá-los ou não como pessoas expostas politicamente. Identificar a origem dos fundos envolvidos nas transações dos clientes assim caracterizados. Então, o cara é um PEP, ele vai ter, ou a instituição financeira vai ter que já identificar a origem do dinheiro daquela movimentação. Tá? Infelizmente, é um controle necessário. Parágrafo 1º. O parágrafo 1º vai o quê? Vai identificar quem são esses caras, né? Considere-se PEP os agentes públicos que desempenham ou tenham desempenhado, olha só, que desempenho atuais ou ex, né? Nos últimos 5 anos, tá? Então, cara, eu fui prefeito, cara, você está 5 anos manchado. No Brasil ou em países, territórios, dependências estrangeiros, cargos, empregos ou funções públicas relevantes, assim como seus representantes, familiares e outras pessoas de seu relacionamento próximo. Então, não é só o cara, e não é só no Brasil. Em países, territórios, dependentes, estrangeiros. Não é só o cara, como seus representantes, o cara deu uma procuração para você, pronto, você é o representante dele, você já é automaticamente um PEP. Familiares e outras pessoas de seu relacionamento próximo, né? Tá aí. E aí, prof, esse cara caiu no concurso? Caiu. Vem comigo, concurso do BASA, olha só. BASA, CESP 2013, cargo de escriturário. Uma das maneiras de prevenir a prática do crime de lavagem de dinheiro consiste em manter atualizados os dados cadastrais dos clientes utilizando. Aí, ok, né? Aqui, utilizando, né? Dados cadastrais do cliente. Esse item aqui está previsto na Lei 9.613 de 98 e a Carta Circular 3461 de 2009. Ok, aí vem utilizando, no caso assim, o exigir, a expressão pessoas politicamente expostas, ou seja, o PEP, né? Esse cara aqui, né? A resolução de uma atenção especial para esse cara. É claro que tem a previsão aqui também da Lei 9.613 para identificar determinados clientes. E aí, professor? E aí eu falo para você, depois dessa explicação aqui, qual é o gabarito correto, né? O gabarito correto, sem demora, sem nada, é claro que o gabarito é 100% correto, né? Ok? Parágrafo 2º. Nós estamos estudando qual o momento da circular. Pessoas politicamente expostas. Então, é claro que nós temos no Brasil aí diversas autoridades, né? E o parágrafo 2º, ele vem trazer nominalmente quais são essas autoridades. Olha o tamanho da lista. No caso de clientes brasileiros, devem ser abrangidos, ou seja, quem são os PEPs? 1. Os detentores de mandatos eletivos dos poderes executivo. Presidente, né? Executivo, presidente, governador e prefeito. Legislativo, presidente, poderes legislativos, detentor de mandatos eletivos, poder executivo, federal, União, presidente e vice-presidente. Legislativo, né? Deputados federais e senadores. 2. Ocupantes de cargo do poder executivo da União. Ministro do Estado ou equiparado, de natureza especial ou equivalente, presidente, vice-presidente e diretor equivalente de autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista. Por exemplo, presidente do Banco do BASA.
vaza. É o quê? Uma sociedade de economia mista. Então, é o quê? É da União. Presidente do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, ou seja, são pessoas politicamente expostas, né? Então tem que ter um controle especial sobre esses caras. D. Do Grupo de Direção Assessoramento Superior, DAS, nível 6. Ou seja, os pica-grossos, os caras que estão lá em cima. Eu já vi em prova cobrando nível 4, que é nível 6. Cargo comissionado nível 6 para o Poder Executivo da União, Governo Federal. 3. Membros do Conselho Nacional de Justiça, CNJ, do Supremo Tribunal Federal, dos Tribunais Superiores, dos Tribunais Regionais Federais, do Trabalho, eleitorais, do Conselho Superior da Justiça do Trabalho e do Conselho da Justiça Federal. Tá? Então, pegou aí o staff da Justiça toda, né? 4. Dos membros do Conselho Nacional do Ministério Público, do Procurador-Geral da República, do Vice-Procurador-Geral da República, do Procurador-Geral do Trabalho, Procurador-Geral de Justiça Militar, os Subprocuradores-Gerais da República e os Procuradores-Gerais de Justiça dos Estados e do DF, o que pegou o Ministério Público, né? 5. Os membros do Tribunal de Contas da União e o Procurador-Geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União. Pegou também os tribunais, né? Tem mais? Tem. A lista é grande. 6. Os governadores de Estado do Distrito Federal, os presidentes do Tribunal de Justiça, de Assembleia e Câmara Legislativa, os presidentes do Tribunal de Contas do Estado, Distrito Federal, município, Conselho de Contas dos municípios. E, finalmente, último bloco aqui, os prefeitos e presidentes de Câmara Municipal de capitais de estados. Prefeitos e presidentes de Câmara Municipal de capitais de estado. Ou seja, é um rol taxativo. No caso brasileiro, somente essas pessoas aqui são consideradas pessoas politicamente expostas. E aí, professor, esse assunto aqui pode ser cobrado em prova? Nem precisa dizer, né? Vem comigo aqui, ó. BRDE, Fundatec, né? 2015, cargo de analista. São consideradas pessoas politicamente expostas, PEP, né? 1. Agentes públicos que desempenham ou tenham desempenhado nos últimos 5 anos, no Brasil ou em países, territórios e dependências estrangeiras, cargos, empregos ou funções públicas relevantes, assim como seus representantes familiares ou outras pessoas de seu relacionamento próprio, né? E aí, professor, questão correta, né? Salvo engano, artigo 4º, parágrafo 1º da Circular 3461 de 2009. 2. Ocupantes do cargo do Poder Executivo da União, Ministro de Estado, Grupo de Direção IAS Superior, nível 6 ou equivalente. Ou seja, também está previsto taxativamente esse grupo aqui na Circular 3461. Correto. Membros do Conselho Nacional de Justiça, ok. Supremo Tribunal Federal, ok. Tribunais Superiores, ok. Membros do Tribunal de Contas da União, ok. Procurador-Geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, ok. Também estão sujeitos aí ao controle do PEP, por pessoas politicamente expostas, né? Presidente do Tribunal de Justiça, ok. Presidente do Tribunal de Contas, ok. Prefeitos e presidentes de Câmara Municipal de capitais de estados, correto. Tudo é certo, professor? Calma. Diplomatas e autoridades eclesiásticas, né? Padres, né? Bispos, né? Arcebispos, né? Diplomatas e autoridades eclesiásticas não são consideradas pessoas politicamente expostas, né? Ou seja, está errado, né? Então, gabarito correto aqui no caso é a letra E, né? Porque o item 6 não é, né? Olha aí, o item 6 não é. É uma questão fácil, ao mesmo tempo difícil. O cara tem que ter conhecimento da teoria. Bacana? Gabarito, letra E. Parágrafo 3º. Agora o parágrafo 3º
nós estamos estudando o quê? Nós estamos estudando as situações de pessoas politicamente expostas, né? Então, no parágrafo primeiro, nós vimos lá o agente público, que é um agente público, né? No parágrafo segundo, nós vimos, no caso brasileiro, e o parágrafo terceiro, ele vai tratar o quê? Pessoas politicamente expostas, no caso de clientes estrangeiros. Para o fim disposto no caput, instituições mencionadas no artigo 1º, ok, providências, né? Solicitar a declaração expressa do cliente a respeito da sua classificação. Recorrer a informações publicamente disponíveis, internet, consultar bases de dados comerciais sobre o PEP, e 5, considerar como PEP a pessoa que exerce ou exerceu funções públicas proeminentes em um país estrangeiro, tais como chefe de Estado ou de governo, políticos ou alto nível, altos servidores governamentais, judiciais, de legislativo, militares, dirigentes de empresas públicas ou dirigentes de partidos políticos, né? Ok. O prazo de 5 anos, referido no parágrafo 1º, deve ser contado retroativamente a partir da data do início da relação do negócio ou da data em que o cliente passou a se enquadrar como PEP. Então, são 5 anos aí para trás, né, e para frente que ele é considerado. Para efeito do parágrafo 1º, são considerados familiares os parentes, os parentes, né, linha reta, não linha colateral, né, ok? Até o 1º grau. Então, aqui está você, ok? Você, o cônjuge, né? Você e o cônjuge, ok, está aqui. O cônjuge, o companheiro, companheira. Então, vem aqui, enteado, enteado. Então, filhos, tá? E avós. Você aqui contra o seu cônjuge, né? Companheira e tal. Então, enteados. Então, esse cara aqui, enteado também é considerado aí pessoas politicamente expostas aí que têm algum relacionamento, né? E aí, prof? Pronto, terminamos o item 2. O item 2, o item 1 é manter o cadastro atualizado. A gente viu os requisitos. O item 2 é um item aí, potencial questão de prova. A gente detalhou um pouco mais esse item, que trata das pessoas politicamente expostas, né? E agora, prof, terceiro item de controle. Início ou prosseguimento de relação de negócio. Um assunto específico, vem comigo. As instituições que tratam o artigo 1º somente devem iniciar qualquer relação de negócio ou dar prosseguimento à relação já existente com o cliente, se observadas as providências estabelecidas no artigo 2. Artigo 2, manutenção de informações cadastrais. Terceiro, tá? 2 e 3 é manutenção de informações do cadastro. E 4, pessoas expostas politicamente conforme o caso. Então, isso aqui, todas as instituições financeiras, ele tem que ter o cadastro e tem que ter aí a nomenclatura do PEP para manter, para iniciar ou prosseguir qualquer relação. Isso aqui é importante, cara. Então, banco, né, tá lá, você vai abrir uma conta. Então, primeiro, ele tem que ter o artigo 2 e 3, cadastro, bacana. E o quarto, ver se essa pessoa política, a pessoa exposta politicamente aí, tem um controle especial sobre ele. Quarto ponto de controle. Registro de serviços financeiros em operações financeiras, né? Registro. Professor, fiz uma TED. Recebi um dinheiro. Tem que ter um registro financeiro. Isso vai tratar agora aqui. As instituições que tratam o artigo 1º devem manter registro de todos os serviços financeiros prestados e de todas as operações financeiras realizadas com os clientes ou em seu nome. Então, aí, tem que ter tudo que você faz, tudo organizadinho, extratos, né, tal, saldo para quem foi, de quem recebeu e assim por diante. Parágrafo 1º. No caso de movimentação de recursos por clientes permanentes, clientes permanentes, né, os registros devem conter informações consolidadas que permitam verificar. Então, clientes permanentes, informações consolidadas. Primeiro, a compatibilidade entre a movimentação de recursos e a atividade econômica e a capacidade financeira do cliente. 2, a origem dos recursos movimentados. Se é um recebível, cartão de crédito, boleto, né? Os beneficiários finais das movimentações. Ou seja, o banco tem muita responsabilidade, né, cara? Não só o banco, né? Todas as instituições aí. Parágrafo 2º.
O sistema de registro deve permitir a identificação. Ó, detalhes, né? As operações que realizadas com uma mesma pessoa, conglomerado financeiro ou grupo, em um mesmo mês calendário, que superem por instituição ou entidade em seu conjunto o valor de R$10.000. Tá? Operações que realizadas com uma mesma pessoa, tá? Então, eu e minha esposa, por exemplo, não, eu e um colega, tá? Se for no mesmo mês, ó, R$10.000, tá? Tem que ter um registro, deve permitir a identificação disso no sistema. Das operações que, por sua habitualidade, valor ou forma, configure artifício que objetive burlar mecanismos de identificação, controle e registro. Né? Então, se ele identificar qualquer mecanismo aí que o cara tenta passar rasteiro no sistema de controle, ele tem que comunicar ao COAF. Né? Outro tópico, registro de depósito em cheque, liquidação de cheques depositados em outra instituição financeira e da utilização de instrumentos de transferência de recursos. Ok. As instituições que tratam o artigo 1º devem manter registros específicos das operações de transferência de recursos. 1. O sistema de registro deve permitir identificação. Inciso 1 é o TED. As operações referentes ao acolhimento em depósito de transferência eletrônica disponível, TED, de cheque, cheque administrativo, cheque, ordem de pagamento e outros documentos compensáveis na mesma natureza e a liquidação de cheques depositados em outra instituição financeira. 2. As emissões de cheque administrativo, de cheque, ordem de pagamento, documento de crédito, DOC, TED, e outros instrumentos de transferência de recursos quando o valor superior a R$1.000. Quer saber de tudo, né, cara? Então tá aí. Então as instituições têm que ter todo esse controle em separado de todas as movimentações acima de R$1.000, né? 5. Os registros que tratam o inciso 2 do parágrafo 1º deve conter no mínimo as seguintes informações, ou seja, um controle especial, né? Especial. Inciso 2, aquelas operações acima de R$1.000. O tipo, o número do documento emitido, a data da operação, o número de inscrição do adquirente ou remetente do CPF ou CNPJ, quando pagos em cheque, o código de compensação da instituição, o número da agência e da conta de depósitos, sacadas referentes ao cheque utilizado para o respectivo pagamento, inclusive no caso de cheque sacado contra a própria instituição emissora dos instrumentos referidos. No caso de DOC, o código de identificação da instituição destinatária, no sistema de liquidação e transferência de fundos de número da agência, da conta de depósito depositária, número de inscrição, CPF, CNPJ, do respectivo titular. Tem mais? Tem. No caso de ordem de pagamento, destinado a crédito de conta, números da agência, destinada à conta de depósito, né, depositado, destinado ao pagamento em espécie, os números da agência destinatária, inscrição, beneficiário, CPF, CNPJ, ou seja, bastante repetitivo, né, mas ele quer saber o quê? Todos os dados cadastrais, né? E aí, professor? Parágrafo 6º, pode cair, porque é uma situação de exceção, dinheiro do exterior. Em se tratando de operações de transferência de recursos envolvendo pessoa física residente no exterior. Então, o cara mora lá nos Estados Unidos, tá? Desobrigada de inscrição do CPF. Então, um cara lá, americano, gringo, não tem CPF, né? E aí? Na forma definida pela Secretaria da Receita Federal, a identificação prevista no inciso tal, linha A, pode ser efetuada, nesse caso aqui, ó, tá? Pode ser efetuada pelo número do respectivo passaporte, tá? Completada com a nacionalidade da referida pessoa e, quanto for o caso, o organismo internacional que seja representado para o exercício das funções específicas no país. Ou seja, aqui é apenas no tocante de transferências, né? Apenas uma exceção que não vai pedir o CPF ou o CNPJ, pessoa física residente no exterior,
quando no país lá não exigia o CPF. Então ele vai passar o quê? O passaporte, mais a nacionalidade. Outro ponto de controle, tá? Então aí, registro de cartões pré-pagos, né? Então nós temos aí vários cartões de pré-pago, inclusive cartões pré-pagos aí de dólar posterior quando o cara viaja, e também tem cartões pré-pagos aí nacionais como usando como um cartão de crédito, né? As instituições que tratam o artigo 1º devem manter registros específicos da emissão ou recarga de valores em um ou mais cartões pré-pagos, tá? Em um ou mais cartões pré-pagos. Parágrafo 1º. O sistema de registro deve permitir a identificação da emissão ou recarga de valores em um ou mais cartões pré-pagos em montante acumulado igual ou superior a R$50 mil, ou equivalente em moeda estrangeira no mês de calendário. Então, com R$50 mil, o cara tem que já mandar lá denunciar o cara, tá? Emissão ou recarga de valores em cartão pré-pago que apresente indícios de ocultação, dissimulação da natureza da origem, da localização, da disposição da movimentação ou da propriedade de bens, direitos e valores. Parágrafo 2º. Para fins do disposto no caput, define-se cartão pré-pago como um cartão apto a receber carga ou recarga de valores em moeda nacional ou estrangeira, oriundas de pagamento em espécie, de operação cambial ou de transferência de débito de contas de depósito. Tá? Tranquilo, né? Operações com recursos em espécies, né? Recurso em espécie é o famoso dinheiro vivo. É claro que tem que ter um controle aí para lavagem, né? Com todos esses controles, cara, eu não consigo entender como que teve aquele bunker, né, de 50 milhões de reais, cara, malas e mais malas, né? A gente vai ver aqui que tem um controle de 50 mil reais, né? Então, quantos 50 mil reais que foram feitos de saque, né? Milhões e milhões, né? Os bancos comerciais, Caixa Econômica Federal, os bancos múltiplos em carteira comercial ou de crédito imobiliário, sociedade de crédito imobiliário, sociedade de poupança e empréstimo, cooperativas de crédito, devem manter registros específicos das operações de depósito em espécie, saque em espécie por meio de cartão pré-pago ou pedido de provisionamento de saque. Olha aí, né? Em quais situações? Aqui comigo. Parágrafo 1º, né? O sistema de registro deve permitir a identificação de 1. Depósito em espécie, saque em espécie ou saque em espécie por meio de cartão pré-pago, mandou para o cartão pré-pago, de valor igual ou superior a 50 mil reais. Então, 50 mil reais tem que ter um controle específico. 2. Depósito em espécie, saque em espécie por meio de cartão pré-pago ou pedido de provisionamento para saque que apresente indícios de ocultação ou dissimulação de natureza da origem, da localização, da disposição, da movimentação ou da propriedade de bens, direitos e valores. 3. Emissão de cheque administrativo, TED, ou de qualquer outro instrumento de transferência de fundos contra pagamentos em espécie, no valor igual a 50 mil reais. 9. As instituições mencionadas no artigo 9º devem requerer aos seus clientes e aos sacados não clientes comunicação prévia com no mínimo 3 dias úteis de antecedência para os saques de pagamento em espécie no valor igual a 50 mil reais. Olha aí, né? Então é o seguinte, você quer lá, olha que coisa interessante, né? Você quer lá, você quer sacar 50 pila, né? 60 mil reais, está lá, você quer. Então você tem que comunicar ao banco, cara. O banco não pode te dar no mesmo dia, 3 dias antes. E o banco vai pegar essa informação e vai mandar lá para o Banco Central, COAF. Né? E como que tem tudo aquilo, cara? Como é que os caras conseguem dar o bolo, né, cara? Aí, para que isso? Controle. Quem não deve, não teme. Eu sempre falo isso. As instituições mencionadas no caput devem 1. Possibilitar a comunicação prévia por meio de sítio, ou seja, sítio eletrônico da instituição, na internet, nas agências e postos. Você está facilitando. Não, eu quero. Você vai lá pela internet, pelo app, você pode aí fazer essa solicitação de saque, né?
Emitir protocolo de atendimento ao cliente ou sacador, ok? Nada, registrar o ato da comunicação prévia às informações mencionadas, ok, né? Vamos lá. 9B. 9B, em relação a boleto, né? As instituições financeiras devem manter registro específico de recebimento de boleto de pagamentos pagos com recursos em espécie, né? Parágrafo único. A instituição que receber boleto de pagamento, não seja de sua emissão, deve remeter à instituição emissora a informação que o boleto foi pago em espécie, né? Olha que coisa interessante, né? Então, quando é pago em espécie, qualquer tipo de boleto tem que constar aquela informação, né? Por quê? Uma forma de burlar o sistema financeiro, né? Pronto, acabamos aí essa parte do pagamento em espécie. Agora a gente vai entrar no outro tópico chamado tópico aí de especial atenção, né? É um tópico específico, né? Então, dispensar especial atenção. 1. Operações ou propostas cujas atividades no que se refere às partes envolvidas, valores, formas de realização e instrumentos utilizados, ou que, pela falta de fundamento econômico ou legal, indiquem risco de ocorrência de crimes previstos. Propostas de início de relacionamento e operações com pessoas politicamente expostas, por início de relacionamento, ó, é extensão especial, de nacionalidade brasileira ou de oriundos de países com os quais o Brasil possui elevado número de transações financeiras e comerciais, fronteiriças comuns de proximidade linguística ou política. 3. Indícios de burla aos procedimentos de identificação e registro estabelecidos nessa circular. Clientes e operações em que não seja possível identificar o beneficiário final. Operações oriundas ou destinadas a países ou territórios que aplicam insuficientemente recomendações do GAF, que é o Grupo de Atuação Financeira, a gente vai estudar isso em uma aula específica, né? Conforme informações divulgadas pelo Banco Central do Brasil, e situações em que não seja possível manter atualizadas as informações cadastrais de seus clientes. Então, isso aqui são todas algumas situações no decorrer da instituição financeira, que é chamado de atenção especial, né? Parágrafo 1º. Quando tiver qualquer uma dessas situações de situação aí, especial, você deve aplicar esses casos aqui, ó. A expressão especial atenção inclui os seguintes procedimentos: monitoramento contínuo e reforçado mediante a adoção de procedimentos mais rigorosos para apuração de situações suspeitas. Análise com vistas à verificação da necessidade das comunicações que tratam o artigo 12 e 13. Avaliação da alta gerência quanto ao interesse no início ou manutenção do relacionamento com o cliente. Ou seja, está lá na agência, a autogerência é superintendente, diretor do banco que vai definir isso. Consideram-se autogerência qualquer detentor de cargo ou função de nível hierárquico superior ao daquele ordinariamente responsável pela autorização do relacionamento com o cliente, né? Então está aí para vocês aí essa parte de atenção especial. Outro tópico de detalhes de procedimentos para evitar os crimes, né? Temos aqui manutenção de informações e registros, né? Então, ou seja, o banco faz transações todos os dias, né? Então aqui a circular sabiamente definiu alguns prazos específicos. Prazos é o quê? Cara, é importante, né? 10, 5 e 5. Tá? Então você tem que saber quais são as hipóteses de 10 anos que tem que manter guardadas esses registros dessas operações, e o examinador adora o número. Artigo 11. As informações de registros que se trata essa circular devem ser mantidos e conservados durante os seguintes períodos mínimos, contados a partir do primeiro dia do ano seguinte do término do relacionamento com o cliente. Ó, tá? Primeiro dia do ano seguinte ao término do relacionamento com o cliente, né? A partir de lá que passa a contar o prazo, uma contagem de prazo especial. Se eu fosse examinador, eu ia cobrar uma questão como essa aqui, cara, né? Pouca gente ia conseguir acertar. 10 anos para informações de registro que trata o artigo 7, que é registro de depósito com cheque, tá? 5 anos para as informações do registro que trata o artigo 6º, registro de serviços financeiros e operações financeiras,
O 8º, registro de cartões pré-pagos e das operações com recursos em espécie. São 5 anos. E 5 anos também para as informações cadastrais definidas no artigo 2 e 3, que é manutenção das informações cadastrais atualizadas. Parágrafo único, né? As informações que se trata o artigo 2º devem ser mantidas, artigo 2º, não, artigo 2º, lá que é do cadastro, né? Devem ser mantidas conservadas juntamente com o nome da pessoa incumbida da atualização cadastral. Então, nome de quem? Do funcionário, do empregado que fez a atualização. Para quê? Para manter o controle, porque pode estar em conluio com o cara, né? Olha aí, ó, então atenção, você também vai estar sendo fiscalizado, ó. O nome do gerente responsável pela conferência e confirmação das informações prestadas e a data de início de relacionamento com o cliente permanente. Cuidado. Outro tópico de controle, comunicações ao COAF, né? Muitas comunicações ao COAF, né? Vamos lá, o que tem que comunicar ao COAF? 1. As ocorrências que trata o artigo 8º, parágrafo 1º, registros com cartões pré-pago, tá? E o inciso 1, no caso de operações em espécie. As ocorrências que tratam o artigo 9º, das operações com recursos em espécie. Está aí. Tem que avisar o COAF. Tem mais? Tem mais. Vamos lá. Ó, que é o depósito em espécie, saque em espécie por meio de cartão pré-pago, valor igual ou superior a R$50 mil, ou emissão de cheque administrativo, TED, ou qualquer outro instrumento de transferência de fundos contra pagamentos em espécie de valor igual ou superior a R$50 mil. Então, o cara cai no COAF, entendeu? O cara cai no COAF, esse cara aí. Bacana, fechou, né? 13. As instituições que tratam o artigo 1º devem comunicar ao COAF na forma determinada do Banco Central do Brasil. 1. As operações realizadas com serviços prestados cujo valor seja igual ou superior a R$10 mil, que, consideradas as partes envolvidas os valores de forma de realização, instrumentos utilizados na falta de fundamento econômico ou legal que possam configurar a existência. Então, R$10 mil, cara. O cara suspeitou que essa movimentação não tem lastro, tem que comunicar ao COAF, né? As operações realizadas ou serviços prestados que, por sua habitualidade, valor ou forma, configurem artifício que objetive burlar os mecanismos de identificação, controle e registro. As operações realizadas ou serviços prestados, qualquer que seja o valor, as pessoas que reconhecidamente tenham penetrado ou internado, perpetuar atos terroristas ou neles participado ou facilitado o seu cometimento, bem como a existência de recursos pertencentes ou por eles controlados direta e indiretamente. Nos atos suspeitos de financiamento do terrorismo, né? Isso aqui cai muito, cara. Então, qualquer tipo de financiamento suspeito, o cara tem que avisar o COAF, hein? Tá? Vamos lá. 15. As comunicações que tratam o artigo 12 e 13, relativas às instituições integrantes do conglomerado financeiro e às instituições associadas a sistemas cooperativos de crédito, podem ser efetuados, respectivamente, pela instituição líder do conglomerado econômico e pela cooperativa central de crédito. Ou seja, pode ter um escritório regional, um escritório central, e esse escritório faz a comunicação, não precisa ser lá da agência, é para facilitar, né? Parágrafo único. Opa, é aqui. É aqui. As instituições que tratam o artigo 1º, que não tiverem efetuado comunicações nos termos do artigo 12 e 13, em cada ano civil, deverão prestar declaração por meio do Sistema de Controle de Atividades Financeiras, SIS-COAF, atestando a não ocorrência de transações passíveis de comunicação conforme previsto. Ou seja, o cara, eu não caí em nenhum desses itens aqui. Tá? Eu não caindo, então, olha só, o Banco Central exige que a instituição faça uma declaração anual que esse cara não teve nenhum tipo de situações que se enquadrassem nessas comunicações do COAF, ou seja, que é prova da prova, né? A declaração mencionada deve ser enviada até 10 dias úteis após o encerramento do ano civil, considerada para fins de verificação do atendimento do disposto tal,
e fornecida no que se refere ao artigo 12 pelas instituições. Ok, bacana, né? Ok, tranquilo? Vamos no exercíciozinho aqui. BASA, Sesgran Rio, 2015, cargo de escriturário, né? À luz das normas circular, da norma circular Bacen 3461, 2009, que estabelece regras de conduta quanto a atividades suspeitas de lavagem de dinheiro, as instituições financeiras que não tiverem efetuado a comunicações no termo da norma, em cada ano civil, deverão prestar declaração atestando a não ocorrência de transações passíveis de comunicação por meio do sistema. Qual sistema? Sistema de controle de atividades financeiras, né? Esse cara aqui, só para resguardar, aqui, ó, artigo 15A. O artigo 15A, ó, sistema, o cara cobrou o caput do artigo 15A, uma questão top de linha, né, cara? Então, aí, ó, gabarito letra A. Isso aqui reforça o quê? Que o aluno tem que estudar os detalhes, tem que estudar tudo, não pode ter preguiça. Ah, professor, está cansativa a aula. Mas tem jeito, você tem que estudar. Então, gabarito letra A. 16. As instituições que tratam o artigo 1º devem manter o prazo de 5 anos os documentos relativos às análises de operações propostas que fundamentam a decisão de efetuar ou não as comunicações que tratam o artigo 12. Ou seja, então é o seguinte, ele comunicou ao COAF. Ele comunicou ao COAF de acordo com aquele caso concreto. Então, ele tem que guardar aquela comunicação por 5 anos, né? Professor, por que isso aqui? Porque isso aqui é para evitar aquele cara chamado de boa-fé, má-fé. Lembra disso? Que nós estudamos lá no crime 9.613? Está lá. Então, é para isso, né? Vamos lá. Reta final dos nossos estudos aqui. Estamos aqui, né? Procedimentos internos de controle, né? Artigo 18. As instituições que tratam o artigo 1º devem indicar ao Banco Central do Brasil diretor responsável pela implementação e cumprimento das medidas estabelecidas nessa circular, bem como pelas comunicações que tratam o artigo 12 e 13. Artigo 12 e 13 é aquelas comunicações para o COAF, ou seja, em procedimento interno. Então, tem que avisar o cara lá do Banco Central quem que é o responsável por fornecer essas informações no tempo hábil, né? Para fins da responsabilidade que trata o caput, admite-se que o diretor indicado desempenhe outras funções na instituição, exceto a relativa à administração de recursos terceiros, né? O que está colocando no parágrafo 1º aqui? Então, vamos lá. O artigo 18 diz o seguinte. Instituição financeira, você tem que dar o nome da pessoa responsável pelas informações. Aí está dizendo ainda, no parágrafo 1º, banco, você pode, banco. Você não precisa, banco, deixar uma pessoa só para fazer isso. Você pode colocar essa pessoa junto com uma outra função, para quê? Para economizar custos, redução, eficiência, eficácia, efetividade, né? Só não pode o cara de administração de recursos de terceiros. Ou seja, o cara é diretor de pessoa jurídica. Trata especificamente com movimentação de pessoa jurídica, então é recurso de terceiro. Então esse cara, ele pode estar em conluio, entendeu? Com a empresa, com os funcionários, para quê? Ele tem a possibilidade de estar em conluio é muito grande, porque a atividade principal dele é essa. Então ele fala, para aí, se tiver administração de recursos terceiros, não pode ser você. É a mesma regra lá da ouvidoria, da 4433. Ah, lembraram, né? E aí, prof, esse cara cai em concurso? Olha só. Banco do Brasil, Sesgran Rio, 2015, cargo de escriturário, né? O senhor Q é diretor executivo do Banco LXIT, tendo sido designado, então é diretor executivo, ele é diretor executivo, né? Ok. Designado para ser responsável pela implementação das medidas previstas da circular 3461 de 2009, bem como pelas comunicações dos órgãos nela indicados para a prevenção da lavagem de dinheiro. Primeiramente, essa circular, a 3461 de 2009, ela vai cuidar do quê? Dos procedimentos, não é? Procedimentos de prevenção, são muitos, né? Um desses
procedimentos, esse cara aqui, ó, um cara que é responsável pela comunicação ao COAF, está aqui. Não sendo a instituição integrante do conglomerado financeiro, não poderá o diretor, nos termos da citada circular, exercer a função relativa. Ou seja, essa circular, isso aqui, professor, qual que é o assunto aqui? O assunto aqui é, vou voltar um slide aqui rapidão, é os procedimentos internos de controle, o artigo 18. Tá? Que tem que ter um cara, um diretor, um cara responsável, um diretor responsável, um cara lá em cima que faz parte da cúpula para informar as informações ao COAF, né? Só que esse cara, ele pode acumular outro cargo dentro do banco e não pode administração de recursos de terceiros. Gabarito, né? Olha só, nos termos da citada circular, não poderá exercer a função de gerência de contas pessoas físicas, né? Não pode. Primeiro que não pode ser gerente, porque tem que ser diretor, né? Comissão governamental, né? Ele não pode, né? Ele não pode o quê? Administração de recursos de terceiros. Tá aí. Gabarito, letra D, questão dificílima, né, cara? Rapaz, a Ciências Gran-Rio tem surpreendido nas provas. O cara tem que estudar tudo, né? Olha, essa resolução 3461, ela é enorme. Então, o examinador fez uma questão lá do final, cara. Preste atenção, tem que estudar tudo, não pode ter preguiça, não. 18A. As instituições referidas no artigo 1º devem adequar seus sistemas de controle interno ao disposto na Lei 13.17, de controle interno, ok? Acompanhamento, tá? Sem muita coisa para falar para você. Artigo 19. O Banco Central do Brasil divulgará os procedimentos para efetuar as comunicações que trata o artigo 12 e 13, que é do COAF, as operações e situações que podem configurar indício de ocorrência de crime previsto, né? Essas aqui, ó, vai ter uma circular específica, tá? Que a gente vai estudar essa circular aqui, que fala exatamente isso, e situações para exemplificativa de relacionamento próximos para os dispostos no artigo 4º, né? E, finalmente, o último artigo, né, que nós temos aqui, tá certo? Que foi incluído agora, né, recente, em 2018, né, cara? As instituições financeiras devem implementar até o dia 11 de maio de 2019 o registro de remessa que trata o artigo 9b, que é os boletos de pagamentos em espécie dessa circular. Então, ele tem que ter esse mecanismo. Pronto, terminamos essa aula, uma aula longa pra caramba, mais importante, né? Cara, potencial questão de prova. Os concursos hoje estão no detalhe do detalhe, né? E vamos aqui, nosso momento, ao Albert Einstein, né? O mundo não está ameaçado pelas pessoas más, e sim por aqueles que permitem a maldade, né? Então, cara, pessoas más sempre vamos ter, sempre tem gente invejosa, gente que quer jogar você para baixo, sempre vai ter. Mas o silêncio dos bons que deixa o mundo mal. E sim por aqueles que permitem a maldade. Então, nós temos que combater a maldade todos os dias. Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá.